Sons of the clouds are moving faster. Literacia e memória são duas palavras que raramente aparecem associadas, mas talvez faça sentido. Deixem-me começar por vos contar uma história. Assim que estreou a série Glória na Netflix, recebi um e-mail muito curioso. Era de um jornalista sediado em Praga, na Rádio Free Europe. Até aqui, nada de especial. Mas o motivo do contacto é que era inesperado. Ele queria fazer uma entrevista sobre alguns factos ocorridos na série. Situações de espionagem, sabotagem, situações típicas da Guerra Fria. E a pergunta que ele tinha para fazer era simples. Isso aconteceu mesmo? Agora pensem por um momento. Este jornalista trabalhava na Rádio Free Europe, a rádio que eu retratava na série. E estava a recorrer ao autor de uma série de ficção para confirmar acontecimentos da sua própria instituição. Estamos a falar de alguém que tinha visitado por diversas vezes as instalações da Rarete, que tinha vivido aquele mundo e que mesmo assim perguntava: isso aconteceu mesmo? De certa forma, era um agente da história a interrogar a ficção sobre as suas memórias. No fundo, era a ficção a entrar na memória coletiva das pessoas que tinham vivido aquele tempo e que tinham trabalhado na Rarete e na Rádio Free Europe. A minha resposta foi sim e não. A tal pergunta se tinha acontecido mesmo. Porque por mais investigação que se faça, por mais arquivos que se consulte, por mais precisos que tentemos ser, a verdade nunca chega até nós através de uma única forma. História e ficção são duas formas diferentes de contarmos histórias. Portanto, Glória não é história, mas é uma versão verosímil da história. Depois da série estrear, também recebi muitos outros e-mails de ex-funcionários da Rarete a dizer: eu reconheço aquele mundo. O que para mim foi também uma afirmação muito fascinante, porque me levou a refletir, mas eles reconheceram aquele mundo ao verem a série, ou depois de verem a série, as suas memórias foram uma vez mais reconstruídas. Hoje vivemos numa sociedade em que a cultura audiovisual ocupa cada vez mais espaço, não é? As séries e filmes tornaram-se o principal meio de transmissão da memória e das imagens do passado. Um estudo feito entre estudantes universitários no Reino Unido chegou a uma conclusão curiosa, em que, hoje em dia, as séries substituíram a cultura escrita, aos livros, para uma determinada geração sobre o conhecimento do passado. E, portanto, isso coloca-nos aqui uma outra questão que é: provavelmente nós sabemos mais sobre a família real britânica porque vimos a série The Crown do que porque andamos a ler livros de história sobre a dinastia Windsor, não é? Até porque aquelas revistas cor-de-rosa já acabaram e, portanto, a ficção é sempre a melhor forma de nós termos conhecimento. Ou então sobre o Japão feudal, que então aqui na Europa muito pouca informação nós tínhamos, através da série Shogun, ou sobre o período tardio da República Romana, através da série Roma. E, por exemplo, quando falamos de Marie Antoinette, quantos de vocês a imaginam com o rosto da atriz Kirsten Dunst no filme da Sofia Coppola? E quantos se lembrarão do quadro de Elisabeth Vigée Lebrun? Provavelmente muito poucos, não é? Durante muito tempo aprendemos história através dos manuais escolares, dos livros académicos, da documentação de arquivo. Era o conhecimento baseado numa cultura eminentemente escrita. Mas nas duas últimas décadas, e acredito que estes últimos 20 anos foi de uma grande aceleração, passámos desta cultura livresca para uma cultura visual. Hoje vivemos rodeado de ecrãs, todos vocês estão certamente com um smartphone no bolso, alguns a terem alguma dificuldade com aquela informação de não podem fotografar, não é? Não podem ver as imagens, todos nós sofremos dessa abstinência. E, portanto, hoje estamos rodeados de ecrãs e esse ambiente cultural tornou-se a principal porta de acesso ao passado. Por isso, aquilo que nós achávamos que era muito claro, de um lado a história, o mundo dos factos, do outro a ficção, o mundo da imaginação, não é assim tão claro. Essa fronteira esbateu-se com o tempo. Porque, no fundo, historiadores e argumentistas fazem um pouco a mesma coisa. Ambos tentam responder à mesma pergunta: como contar a história dos homens no tempo? O historiador procura aquilo que pode provar, enquanto o argumentista procura aquilo que pode mostrar para além dos factos. Stendhal chamava-lhe o verdadeiro um pouco pormenorizado.
A relação entre história e ficção sempre foi tensa. E do Estado com as duas também. Porque a memória nunca é neutra. Aquilo que nós lembramos, que uma sociedade lembra e aquilo que uma sociedade esquece, depende muitas das vezes de quem tem esse poder para contar a história. E raramente essa visão é neutra, como eu vos disse. Decidir o que se recorda e o que se esquece é uma forma de dominação cultural. Durante séculos, o Estado teve um papel primordial na formação dessas memórias em todos nós, na construção de uma narrativa, seja através das datas comemorativas que são escolhidas, seja dos museus, dos arquivos, dos currículos escolares. Todos nós fomos vítimas dos currículos escolares, não é? E, portanto, o Estado, em grande parte, definiu aquilo que merece ser lembrado. Curiosamente, os Estados raramente criam novas memórias. Repetem uma e outra vez os mesmos episódios. Basta olhar para aquilo que nós chamamos os descobrimentos portugueses, em que continuamos séculos e séculos depois a falar deles, e até a seleção de futebol são os infantes, e, portanto, tudo gira à volta dessa memória dos descobrimentos portugueses. Na prática, todas as nações tiveram que ser inventadas, criadas uma mitologia. E nessa invenção, o historiador teve um papel fundamental, como parceiro do Estado, na criação de uma memória que é hegemónica e que é eminentemente política, militar e diplomática. Mas, entretanto, nos anos 60, surgiu uma corrente académica chamada os Subaltern Studies, e que fizeram uma outra pergunta. E aqueles que não tiveram a possibilidade de contar a sua história? Os vencidos, os que não tinham escrita, os excluídos. E hoje em dia surgiu um outro ator extremamente poderoso neste domínio da narrativa e das memórias, a indústria audiovisual. Hoje, grande parte das imagens que nós temos do passado vêm do cinema e da televisão. O historiador Aidan White chegou mesmo a criar o conceito de historiofotia, ou seja, a representação da história através de imagens visuais e de narrativa cinematográfica. Isso significa que nós podemos chegar ao passado de diferentes formas. Nem todas partilham da mesma cientificidade, eu sei, mas todas contribuem para a forma como nós imaginamos o passado. Todorov chegou mesmo a sugerir algo provocador, que na contemporaneidade a ficção pode às vezes parecer mais verdadeira que a historiografia. Não porque seja mais factual, sabemos que não, mas porque escapa muitas das vezes ao controle das narrativas oficiais, ou pelo menos tem a capacidade de dialogar com elas. Isso não significa que também a ficção audiovisual e aquilo que nós fazemos seja neutro, porque também as séries e os filmes são uma indústria, têm pressões de mercado, têm as suas próprias agendas culturais, mas abriram novos espaços para histórias, novos temas, novos protagonistas, novos olhares sobre o passado. Muitas vezes usamos o passado para falar das lutas do presente, outras vezes, através do presente, reconstruímos o passado. Por isso, hoje podemos dizer que a ficção audiovisual é um produto cultural, é um reflexo da sociedade e é também um intérprete do passado. E, sobretudo, um agente ativo da história. Porque aquilo que vemos no ecrã molda a forma como nós pensamos o mundo. Séries e filmes contribuem para a criação de uma memória coletiva em permanente reconstrução, para a qual contribuem diferentes grupos. Por isso, talvez, seja tão importante hoje em dia falarmos de literacia da memória, a forma como as nossas memórias são construídas. Talvez a pergunta interessante, quando nós estamos a ver uma série ou um filme, não seja simplesmente aquela que o jornalista fez em Praga de isso aconteceu mesmo. Talvez a pergunta mais relevante seja porquê é que estamos neste momento, agora, a contar esta história? E aí, regressando mais uma vez a esse jornalista, o que ele queria saber não era simplesmente se tinham existido espiões na Harete nos anos 60. No fundo, a pergunta que ele me estava a fazer é como sabemos aquilo que sabemos sobre o passado. Obrigado. Sounds like the times are moving faster.